Fala galera, análise de Grêmio 2, Goiás 1, pela 36ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então a gente vai começar a análise olhando para o comportamento das equipes em campo e a gente vai ver aqui um equilíbrio em termos de posse de bola, 50% para cada lado. E quando a gente olha para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente tenta entender aí se teve algum time que jogou mais avançado, pressionando seu adversário contra o seu campo defensivo, né? Ou de repente um time jogou mais recuado propositadamente aí para chamar o adversário, né? Tirar o adversário de trás para poder usar os contra-ataques. Então a gente vai ver aqui que vai ficar mais fácil da gente enxergar isso substituindo os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio das equipes dentro do campo. A gente vai ver a linha do Grêmio mais avançada, né, praticamente em cima da linha do meio de campo, e a linha do Goiás um pouco mais recuada. Olhando para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver um equilíbrio de jogadas no meio de campo. Do total de jogadas da partida, 22% foram do Grêmio no meio de campo e 22% do Goiás, também nessa região do campo, mas o Grêmio conseguiu construir mais no campo ofensivo, 14% do total de jogadas da partida. Já o Goiás construiu apenas 8% do total de jogadas da partida no seu campo de ataque. E para a gente finalizar essa primeira parte da análise, a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos da partida. A gente vai ver que a maioria das barras aqui, sejam as barras azuis ou as barras verdes, né, as barras azuis para cima e as verdes para baixo, aqui dentro dos limites de menos 25 até 25, que mostra que é um domínio não muito intenso de cada uma das equipes. Né? Então a gente vê que foi um jogo mais morno, poucos momentos aqui que a gente tem as barras do Goiás abaixo da linha do menos 25 e poucos momentos também do Grêmio com as barras acima do 25, que representariam aí domínios mais intensos de cada uma das equipes. Considerando que o domínio da equipe mandante vale 100, né, o domínio total da equipe mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100, se a gente tirar uma média de todas as barras desse gráfico, a gente vai chegar no número menos 2, que representa aí um leve domínio do Goiás na média da partida. Agora a gente vai passar aqui para olhar algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender o que as equipes conseguiram produzir no jogo, mas antes disso fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então a gente vai começar a análise olhando para a expectativa de assistências, que ajuda a gente a entender aí a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Pelo lado do Grêmio, esse valor foi de 0,62, um número relativamente baixo para uma equipe mandante. Pelo lado do Goiás, 0,25, um número bem baixo para uma equipe visitante. Então a gente vê claramente aqui a superioridade do Grêmio, apesar do número baixo aí de expectativa de assistências que conseguiu produzir. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver um equilíbrio em termos de finalizações, né? 13 para o Grêmio contra 14 do Goiás. E a expectativa de gols é uma estatística que vai ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando a qualidade das oportunidades criadas. E quando a gente considera a expectativa de gols pós-chute, a gente vai estar considerando também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam para defender essas finalizações. Então, em termos de expectativa de gols, a gente vai ver o Grêmio ligeiramente superior ao Goiás, 1,07 contra 0,72, apesar aí dos números baixos para as duas equipes. Mas quando a gente considera a qualidade das finalizações, aí o Grêmio foi bem superior ao Goiás, 2,81 de expectativa de gols, um número bem alto para uma equipe mandante, contra 1,25 do Goiás, um número relativamente alto aí, considerando que era equipe visitante, mas não o suficiente para ser melhor do que o Grêmio. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros através do número de gols evitados. A gente vai ver que o goleiro do Grêmio evitou aí 0,25 gols, que é a diferença entre 1,25 de expectativa de gols do Goiás e o gol que o Goiás conseguiu marcar. Esse desempenho aí a gente classificaria como neutro, né? Um número praticamente zero aí. Então o goleiro do Grêmio tomou mais ou menos o número de gols esperados. Pelo lado do Goiás, esse valor ficou em 0,81, né, um número mais próximo de 1, que mostra que o goleiro do Goiás evitou um gol na partida. E a gente tira esse valor de 0,81, fazendo a diferença aqui entre 2,81 de expectativa de gols do Grêmio e os 2 gols que o Grêmio marcou. Então a gente vê aí um bom desempenho do goleiro do Goiás. E para a gente fechar nossa análise, se a gente olhar para todas essas estatísticas aqui que estão na tela, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes na partida.
Pelo lado do Grêmio, a gente vai ver uma estatística com 5 estrelas, uma com 4 e as demais com 3 ou 2 estrelas. Então acho que a gente poderia classificar aí a partida do Grêmio no máximo como mediana. Pelo lado do Goiás, a gente vai ter um cenário mais ou menos parecido. A gente tem algumas estatísticas com 4 estrelas, mas também a gente tem uma estatística com 3, uma com 2 e uma com uma estrela apenas. Então, se a gente tirar uma média aí de toda dessa quantidade de estrelas, a gente talvez também chegue aí numa partida mediana do Goiás, mas que não foi suficiente para obter um placar positivo, 2-1 para o Grêmio, bom resultado que garantiu o Grêmio na Libertadores e rebaixou o Goiás. Então chegamos ao final de mais uma análise de Grêmio 2, Goiás 1. Espero que vocês tenham gostado e fica o meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!